Bom dia, amigos. Que a vibração do Cristo nos alcance nesta manhã, envolvendo os nossos pensamentos em energias saudáveis, em vibrações de paz, para que nós possamos sentir-nos amparados pela sua misericórdia. Iniciando o capítulo 27º, Pedi e obtereis, nós vamos hoje iniciar o item 1, qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe que é que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando vos prestardes quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes o vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Também disse nesta parábola a algum que punha sua confiança em si mesmo, como justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu publicano, o outro, um era fariseu publicano, o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo como esse publicano, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, eu sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então, vou convidar a todos para que possamos unir os nossos pensamentos na prece, para que todos nós sintamos nesta manhã esse calor que os Espíritos amigos nos oferecem, trazendo a todos nós a mansuetude, a confiança, a paz e a alegria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. É em seu nome, Jesus, que buscamos o amparo para todos nós, para os nossos familiares,
para aquelas pessoas que nos pedem as nossas orações, para os espíritos que ainda vivem nas dores dos seus próprios desenganos, para os irmãos que se encontram internados nos hospitais. Jesus, nos agasalhe com seu manto de confiança e de fé, para que todos nós sintamos fortalecidos por seu amor. Que Deus nos abençoe e que a paz esteja com todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Amigos, eu gostaria de começar hoje enumerando algumas questões que o Evangelho nos oferece, para que cada um de nós também possamos refletir na maneira como oramos. Ele cita aqui uma posição como os hipócritas, né? Aqueles que estão sempre de pé nas sinagogas, falando bonito, se vestindo muito bem, convencendo as pessoas sem entrar na intimidade profunda do sua intimidade espiritual. Nós sabemos que a prece, ela tem uma função muito grande, porque ela nos liga a Deus. A prece, eu preciso compreendê-la para que eu possa receber o amparo que muitas vezes eu peço, que eu requisito, mas eu preciso também compreender que a prece também é o momento de que eu tenho para distribuir com todos aquilo que recebo, aquilo que está nas minhas percepções, na minha conquista, rogando tudo aquilo que for necessário, tanto para o campo físico quanto para o campo espiritual. E em todos os momentos, nós temos que recorrer à prece, para que a gente seja mais previdente. E pela oração, pela prece, é que os espíritos amigos, o Senhor, ele vai usar dos seus mensageiros da misericórdia para que possa nos atender e vai nos inspirar qual é o rumo certo que nós devemos tomar. Então, nós vamos ver que essa oração é um conjunto de vibrações que lembra sempre para nós uma questão que vai nos balsamizar, que vai nos fortalecer, assim como nós pedimos para balsamizar a nossa água todo dia. E então, nós vamos sentir que a prece, ela nos sustenta. E é assim que nós vamos é, identificando conosco mesmo, partilhando das vibrações de confiança, de paz, que todos nós temos com Jesus. Ora, temos a prece a balsamizar os nossos pensamentos, e de outras vezes nós temos à frente de contradições, de conflitos aparentes, e por isso que nós temos que orar para que a gente possa observar que no nosso âmbito familiar não são todos que têm o mesmo pensamento, as mesmas construções, e nem são todos que têm o mesmo desejo. Então, a prece, muitas vezes, em momentos de dificuldade, ela é um refazimento para todos nós. Como a gente está cansado de uma viagem, que você para debaixo de uma árvore e recebe ali toda a paz, toda a solicitude, para que a gente possa prosseguir, a prece oferece esse momento. E a qualidade da prece que o Evangelho nos mostra, ele nos traz até uma questão que eu não preciso pedir muito. E o que eu vou pedir? Porque Deus sabe aquilo que eu preciso. Então, ele mostra aqui para nós que os pagãos, eles tinham essa mania de pedir tudo, pedir muito, que as orações que extrapolavam, mas nós vamos ver que Deus nos ajuda, que Deus nos concede, mas Deus não pode tirar de nós aquilo que é base de nossa evolução. Então, quando nós vamos fazer o próprio Pai Nosso, que nós vamos pedir que Deus nos perdoe, né, perdoe as nossas dívidas, Ele está nos convidando a perdoar também o outro, não é só eu. Então,
Aqui nós vamos ver a parábola que os evangelistas trouxeram para nós refletirmos, que é a questão da postura entre dois irmãos, o fariseu e o publicano, que para muitos eles entravam no templo com toda a sua vestimenta para orar, eles eram donos da verdade. Então, o que hoje nós estamos vendo? Porque o fariseu, ele está dentro de nós, ele não está mais lá no templo lá de Jesus. O fariseu está dentro de nós, que são os nossos hábitos, que são nossas atitudes, e que ainda bato no peito e vou pedir a Deus que ele me atenda. E nós vamos ver então que quando ele diz dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, publicano, o outro, nós vamos ver que o fariseu manifestava de pé pela vaidade dele, pelo orgulho, e ele então batia no peito como uma exigência que ele pudesse ali naquele momento ser vangloriado, ser respeitado, e ele ainda levantava a condição que é própria nossa ainda, da crítica, dos julgamentos, quando ele diz, rendo-vos graças por não ser como os outros homens. Isso é o extremo da vaidade, o extremo do orgulho, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como os publicanos. Jejuo 2 vezes da semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O que ele faz? Tudo externo. Nós ainda somos assim. Nossos pensamentos estão muito ligados aos nossos interesses. Nós queremos que os espíritos façam aquilo que eu quero e não aquilo que posso. Por isso que eles nos intuem, por isso que eles nos envolvem, por isso que eles nos mostram muitas vezes outros caminhos. Então, muitas vezes também eu não compreendo o que é isso que a oração promove em mim, trazendo para nós esse patamar de esperança de que não é com jejum, não é com promessa, não é com aquilo que nós estamos falando ou fazendo todos os dias, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu comunico, é aquilo que eu reverencio de dentro para fora. E aí nós vamos ver a postura do publicano, e o publicano faz completamente ao contrário. Não são os títulos que mostram o nosso interior. Não são as nossas conquistas mundanas, nossos títulos, o desenvolvimento de uma inteligência. Não é isso. É o desenvolvimento e a coerência do nosso pensamento e do nosso sentimento em relação à lei. E a postura do publicano, um pouco diferente, ele se afasta. Ele não está no púlpito, ele não está em cima da, da oratória, do palco, ou mesmo da igreja, quando sobe lá para no altar. O publicano não estava nesse sentido. Nós precisamos abstrair o que o Evangelho nos convida a pensar. Ele, então, se afasta. E ele, o que ele faz? Ele ergue os olhos a Deus, ao céu. Ele não olha para a imagem, ele olha aquilo que podia ligar, conectar com Deus, nosso Pai, e ele então faz uma colocação bastante pertinente. Precisamos aprender, meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Nós também somos pecadores. Ainda estamos nos caminhos das nossas ilusões. Ainda queremos, muitas vezes, aquilo que não está programado para a nossa existência. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Por quê? Porque ele usou da verdade, tomou consciência, fez o pedido que ele achou justo. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Que postura é a nossa? Que posição é a nossa? E Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto, porque a leitura que eu preciso fazer é da minha intimidade com os bons espíritos.
Eu não posso fazer uma prece para que eu peça que as coisas que eu quero da minha vaidade seja cumprido, porque não é tudo que eu quero que para mim é importante. Então, a oração ela nunca será um processo de fuga nesses momentos escuros que muitas vezes temos percorrido, mas ela poderá constituir uma luz em nosso coração, clareando os nossos atos, nossa caminhada, nossa maneira de pensar. Então, não representa uma porta de escape ao sofrimento regenerativo. Nós precisamos entender que ainda necessitamos de uma situação que me faça entrar em conexão com a espiritualidade para que eu possa me expressar buscando aquilo que vai me nutrir, que vai me direcionar, que me envolva amorosamente. Então, eu preciso entender que a prece ela não é um privilégio desse ou daquele. Ela pode ser uma rogativa que vai nos sustentando, que vai nos fortalecendo. E aí nós vamos ver que Kardec diz: não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que serei escutado, mas pela sinceridade delas. Essa é a posição do publicano que fez, e nós espíritas. Tem gente que faz tanta prece e não conecta com Deus, não conecta com aqueles espíritos que estão prontos para lhe ajudar. E aí nós vamos ver que antes de orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. É aquela passagem do servo compassivo, lá do homem, né? Compassivo. Eu sou perdoado, mas eu não perdoo o outro. Então, nós estamos na hora de refletir em tudo isso que nós temos recebido. Pedi e obtereis, mas eu preciso pedir aquilo que verdadeiramente eu necessito como espírito, e não como homem. Uma intuição, um amparo, um passe, uma serenidade, uma orientação. Isso eu posso pedir para os espíritos na minha prece, porque aí eles estarão comigo, me auxiliando. Então, nesse momento, eu deixo aqui essa reflexão para todos e peço a Jesus que sejamos envolvidos em vibrações de paz, de alegria, para que possamos prosseguir. Senhor, que o passe nos sustente, que o passe possa dissipar as sombras dos nossos enganos, que o passe possa nos trazer novas energias que vão nos fortalecer. Dai-nos, Senhor, o alimento que neutralize as influências doentias que muitas vezes nascem do nosso pensamento. Fluidifique as nossas águas, para que elas sejam o remédio que tanto necessitamos. Senhor, ore por nós e por todos aqueles que o nosso pensamento busca nesta manhã. Que a doce e inefável paz do seu amor sustente todos os nossos irmãos de caminhada e que eles recebam nesta manhã a vibração do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, tutelado pelo Espírito Eurípides Barçanufo. Que assim seja.